Programa Revista Rural, um oferecimento. MSD Saúde Animal, a ciência para animais saudáveis. Na hora H da proteção da cana, é Irrara, pode confiar. Coima, inovação tecnológica para a pecuária. E Singenta, inovamos junto com você. Olá, amigos! E aí, como foi a semana? Aqui a gente seguiu trabalhando muito para trazer diversos temas interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Confiram os principais assuntos. Cuidados com a videira garantem maior produtividade no parreiral. Criar galinhas de raças exóticas é uma boa opção para lucrar com a atividade. Vazio sanitário é uma boa barreira para o ataque de pragas na soja. Pagar ração pelo valor da arroba. Acredite, isso já é possível. E quem quer ouvir mais um show da UPVC? Eu quero! Começa agora para todo o Brasil mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Há 4 anos, Rodrigo Neves trocou o mercado de informática pela criação de galinhas caipiras, mas ele não parou por aí. Investindo em raças exóticas e aplicando modernos conceitos de gestão, o criador vem ganhando fama e ampliando o mercado até mesmo fora do país. Uma mudança radical de vida. É assim que podemos definir o que aconteceu com Rodrigo Neves. Trabalhando por anos no ramo de informática, ele precisou se mudar por um tempo para o sítio da família, em Sobralha, Minas Gerais, e viu na criação de galinhas uma nova oportunidade de negócio. Eu estando aqui, eu vi um pedaço aqui de terreno vago e eu vi essa possibilidade de criar algo aqui a mais, né? Além das vacas que meu pai já cria há muitos anos. Com isso, eu pesquisei bastante e vi a opção de galinha, uma criação de galinha caipira, uma excelente opção para poder colocar nesse pequeno espaço aqui de terra. E assim eu fiz. Assim, em 2017, nasceu o Criatório Neves, que hoje, em um espaço de cerca de 2.500 metros quadrados, possui 800 aves de 40 raças diferentes. Então eu tenho raças aqui de todo o mundo, né? Índio gigante, que é a ave brasileira, galinha sertaneja balão, Rhode Island, polonesas, bramas, raças de diversos locais do mundo, como também aves ornamentais como fazão, pavão, perus, marrecos aquáticos, etc. Então, o criatório hoje, ele, além da postura para a produção de ovos, para consumo, a gente também tem um banco de genética de aves ornamentais e aves de raça. No início, o criatório tinha galinhas apenas para a produção de ovos, com destino a supermercados, feiras e entrega em domicílios pela região. Foi com conhecimento e passar do tempo que o investimento em raças exóticas começou a se tornar um sucesso. As aves de raça foi em um dos cursos que eu fiz na Semana do Fazendeiro, na Universidade Federal de Viçosa. Eu conheci que lá existiam outras raças de galinha, que até então, para mim, eu não tinha a menor noção que tinha. E conhecendo essas outras raças de galinha, eu quis criar como criador. Mas, depois de pesquisar um pouquinho e ver que existiam muitas outras pessoas no Brasil inteiro querendo também ser um criador dessas raças, eu vi que tinha uma possibilidade de negócio muito interessante. E aí eu entrei e comecei a aplicar meu conhecimento empresarial, que eu já tive outras empresas, nesse negócio. E vi que era um negócio muito lucrativo e bem interessante para pequenas propriedades. Com tantas aves num mesmo local, é de se imaginar que o manejo seja complexo, não é mesmo? Pois isso foi sendo aprimorado pouco a pouco, já que o criador começou sem praticamente nenhum conhecimento. Cada raça que a gente adiciona aqui no criatório, a gente aprende até mesmo com ela mesma. A gente
solta no local, se ela se adoeceu, se ela não se adaptou naquela região ali, naquele local que a gente colocou a ave, tem que melhorar a estrutura e colocar em um local adequado para elas. E toda a raça que a gente adiciona aqui no criatório, a primeira coisa que a gente faz é conversar até mesmo com os próprios criadores para entender como que é o manejo daquela raça em específico. Essa raça pode ser criada no chão, essa raça tem que ser criada num piso alto, na tela, essa raça ela tem que ter algum tratamento diferenciado, por exemplo, um aquecimento específico para ela, uma alimentação específica para ela. Com 3 funcionários atuando em diversas funções, o criatório hoje em dia conta com uma estrutura de mais de 51 baias para todas as suas atividades. Depois desse período de adaptação que a gente pesquisou, conversou e etc., e trouxe já o conhecimento para a gente, aplicamos de forma aqui cronológica. Por exemplo, o funcionário chega aqui de manhã, então ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai chegar de manhã, ele vai tratar, e cada local tem a ração específica já selecionada daquela ave. Um exemplo, temos fazões que a ração não é a mesma de galinha. Então, eu faço uma ração separada, boto na bombona lá de 60 quilos ou 100 quilos que seja, e essa ração é dela até acabar. Depois, começam os outros trabalhos diários, que é, às vezes, um melhoramento de alguma estrutura, uma mudança de uma ave aqui e ali, uma vacinação, uma limpeza de algum ambiente. Então, a gente criou o cronograma diário aqui de trabalho, onde a gente tenta prevenir, ao invés de depois tentar curar a ave. O avicultor atua em vários mercados, com várias possibilidades de negócio, como, por exemplo, a venda de ovos para os produtores que estão começando. Tem a outra possibilidade de comprar os pintinhos também. A gente aqui tem uma estrutura hoje de chocagem de ovos, e chocamos os ovos aqui semanalmente e sai os pintinhos. A pessoa pode vir aqui e comprar os pintinhos. Como também pode comprar as aves já um pouco maiores. Aí nós temos várias possibilidades de compra. Além do trabalho com as aves, o criatório ampliou seus horizontes e hoje oferece cursos, venda de chocadeiras, além de itens para avicultura. Quando a pessoa inicia no negócio, você não pode ficar ali no seu local aguardando tudo chegar até você. Tem que sair da sua zona de conforto, buscar em outras regiões, outros locais, conhecimento, buscar parcerias, buscar novidades, para você trazer e transformar aquilo ali sempre em rentabilidade e renda para você. Por falar em renda, para tornar lucrativa a criação da propriedade, Rodrigo investiu em qualidade e, com a ajuda da era digital, conseguiu apresentar seu trabalho ao público. Depois que eu aprendi como lidar com essas aves, escolhi as raças que eu queria trabalhar, eu comecei a me posicionar nas redes sociais como alguém que cria essas aves, e comecei a ficar mais conhecido cada vez mais. Então, produzindo conteúdos para o YouTube, produzindo conteúdos para o Instagram, para o Facebook e outras redes sociais, eu consegui que as pessoas me conhecessem. A partir do momento que elas me conhecessem, eu comecei a apresentar o meu produto para elas e, sem, entre aspas, vender, as pessoas ficaram instigadas a querer comprar os meus produtos. Entregando para o Brasil todo, um dos principais destinos da empresa é o Nordeste, onde há a soma de pessoas querendo investir no setor, mas a falta de opções entre raças diferentes. Principalmente por conta do momento que a gente vive hoje, que é uma pandemia, que muitas pessoas perderam emprego. Então isso fortaleceu muito a avicultura, porque a primeira opção que as pessoas pensam é iniciar um negócio na roça, ou até mesmo quem tem um pequeno pedacinho de terra ali, de quintal e tudo mais, é a criação de galinha. Você não consegue criar um boi, uma vaca, que seja, num espaço que eu crio aqui de 2.500 metros quadrados. Além do sucesso conquistado em território nacional, o criatório também já tem clientes espalhados pelo mundo, principalmente em vendas de ovos. Eu já vendi para a França, já vendi para Portugal, a África eu também já vendi. No caso dessas 3 pessoas, uma eu consegui enviar pelo correio, as outras 2, a pessoa veio até o Brasil, estava por aqui de passagem, ou alguns até vieram aqui, e levaram os ovos para o seu país. Com menos de 4 anos de existência, o negócio já está consolidado e é um exemplo para o pequeno produtor. Assim sendo, Rodrigo dá algumas dicas para quem quer começar sua criação. Diferente do que quando as pessoas vão iniciar uma criação de galinha, pensam, eles levam assim, vou criar galinha. Não, você vai abrir uma empresa e vai iniciar um negócio de criação de galinha. É um pouco diferente, tem que pensar. Então, pensando como empresa, quais os cuidados que a gente tem que ter?
já tem que saber para quem você vai vender, onde você vai comprar os insumos, os equipamentos e etc. que você vai precisar. Qual é a forma de marketing que você vai fazer? Vou vender de porta em porta. Vou vender pela internet. Vou vender para supermercados. Então, todo esse pensamento aí é um pensamento voltado para a empresa e muitas coisas são feitas antes, no planejamento. Fugindo do comum, Neves adotou uma postura diferente de marketing e passou a registrar seu dia a dia como criador, a fim de chamar a atenção do público. As redes sociais hoje, eu sempre falo assim para as pessoas, hoje eu tenho 265 mil inscritos no YouTube, tenho quase 30 mil no Instagram. Eu não tenho 265 mil inscritos, eu tenho 265 mil clientes. É isso que eu penso. Porque eles estão ali prontos para poder comprar qualquer coisa. Né? Eles estão ali prontos para comprar qualquer coisa. Se eu oferecer um boné, pode ser que eles comprem. Uma árvore, pode ser que eles comprem. Uma chocadeira. Então, tudo ali tá fácil para mim poder fazer a divulgação e as pessoas estão ali para poder comprar. Todo mundo compra alguma coisa todo dia. Então, as redes sociais foram essenciais para o meu negócio crescer rápido. O cenário para manejo das principais doenças fúngicas da soja continua desafiador. Para auxiliar o agricultor a ter melhores resultados, a BASF lança seu novo fungicida, o Blavit, indicado para controlar a ferrugem e a mancha-alvo. O fungicida Blavit que carrega o slogan onde conveniência é se preocupar menos e produzir mais. Justamente porque o Blavit tem alta eficiência tanto na ferrugem quanto na mancha-alvo, é um produto de facilidade de manuseio e de amplo espectro de ação. Então está muito atrelado àquilo que o produtor busca num fungicida de alta eficiência. O Blavit é resultado de um investimento da BASF de mais de 900 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento para trazer novas soluções para a agricultura e para os agricultores. Quem cria gado sabe como seria bom pagar todos os custos de produção baseado sempre na oscilação da arroba do boi, não é mesmo? Pois bem, uma empresa de nutrição animal pensou nisso e agora vende seus produtos indexados pela unidade de medida preferida dos pecuaristas. A DSM traz ao mercado uma novidade para os produtores de bovinos de corte. Trata-se do Pago, iniciativa onde os produtos da marca poderão ser vendidos com um preço atrelado ao valor da arroba do boi, um indicador que funciona como a moeda dos pecuaristas. A DSM criou o Pago para dar mais essa ferramenta de previsibilidade e custo de produção para o pecuarista, né? Onde ele vai ter previsibilidade de quanto ele vai gastar com a suplementação do rebanho dele, atrelado ao custo da moeda que ele tem, que é a arroba. Então, no dia que ele faz o pedido, a gente converte aquele valor daquele pedido, né, no preço da arroba que ele escolheu para vencimento daquela duplicata. E no dia que vence a duplicata, se a arroba caiu, ele vai ter essa diferença da desvalorização de arroba em crédito para fazer um novo pedido com a DSM. Já no caso da arroba subir, o produtor não precisará pagar para a empresa. Segundo Juliano, a intenção da DSM é prestar mais um serviço para os clientes. O impacto do Pago para os nossos negócios vão ser os melhores possíveis, né? Nós já temos um relacionamento muito próximo com os nossos clientes, oferecendo para eles as melhores soluções nutricionais, e agora a gente aumenta o nosso leque de serviços prestados para o produtor, né? Porque o Pago é uma ferramenta de gestão. O lançamento acontece em um momento bastante positivo para a pecuária nacional. Com demanda vinda do mundo inteiro, o Brasil tem rebanho, condição e atividade já estruturada para poder atender a procura. O produtor, com o ambiente favorável que a gente tem hoje, está investindo cada vez mais em tecnologia
E isso é um ponto importante, né? Quando o produtor experimenta novas tecnologias que vão melhorar a sua produtividade, que vão agregar valor para a sua pecuária, essas tecnologias não deixam de ser usadas depois. É muito difícil a gente ver uma volta de nível tecnológico. Sempre o nível tecnológico vai crescendo e o produtor não volta mais. O patamar que a gente atingir daqui para frente é o patamar que a pecuária brasileira vai ficar nos próximos anos, e isso é muito positivo, né? Uma evolução muito grande da pecuária em níveis de uso de tecnologia. O emprego do vazio sanitário na soja é uma medida muito importante para garantir menor incidência de pragas na lavoura, sobretudo a temida ferrugem asiática. O cultivo de soja no Brasil está na época do vazio sanitário, período de no mínimo 90 dias que tem o objetivo de reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática durante a entre-safra. O fungo que causa a ferrugem asiática, ele pode infectar a planta em qualquer estágio de desenvolvimento, em qualquer fase da cultura, ele pode causar problemas, ele pode infectar. E sendo esse fungo um fungo biotrófico, ou seja, ele precisa do hospedeiro vivo para viver, para sobreviver, para se reproduzir, então a estratégia é retirar o principal hospedeiro desse fungo, que é a soja, num determinado período do ano, para reduzir a quantidade do fungo no ambiente. E aí, quando entra a safra principal, a expectativa é que a doença aconteça mais tarde. E quanto mais tarde, menor pode ser o custo de produção para o controle e também menor o risco de perdas de produtividade por conta dessa doença. No Brasil, 13 estados e o Distrito Federal adotam essa medida, estabelecida por meio de normativas do MAPA. Em cada região, o mês de início é diferente, variando de junho até meados de outubro. A diferença desses períodos de vazio sanitário entre os estados, ele está mais correlacionados ao período de cultivo da soja nessas unidades federativas. Isso não interfere diretamente, ou a interferência é muito baixa em relação ao aumento da doença no Brasil como um todo, pois os períodos eles são muito próximos. E como a gente há, no mínimo, 90 dias de vazio sanitário, isso é o suficiente para permitir que haja uma diminuição da quantidade de inóculo da doença no país como um todo. A ferrugem asiática já foi responsável por reduzir até 90% da produtividade das lavouras, fator que afeta o mercado do grão e a rentabilidade dos plantios. Por isso, o produtor deve realizar o vazio da melhor maneira possível. Nesse período já do vazio sanitário, o que ele precisa fazer é eliminar qualquer planta de soja que ainda tenha na propriedade, né? Mas vamos supor, durante as safras, uma das estratégias é fazer uma colheita de qualidade para evitar que caiam muitos grãos que vão germinar e ter novas plantas de soja que vão preservar aí o fungo da ferrugem. Quanto menos plantas vivas de soja no campo, aumenta a nossa chance de reduzir a quantidade desse fungo no ambiente e atrasar a ocorrência da doença na safra. Os produtores devem ficar atentos ao período de início do vazio sanitário devido à fiscalização dos órgãos de defesa vegetal, o qual pode gerar notificações, inclusive multas. Mas mais do que isso, você fazer adequadamente o vazio sanitário permite com que ele semeie a próxima cultura, no caso, o próximo ciclo produtivo da soja, com a pressão menor de doença. Então, ele deve sim ficar atento, pois pode causar muito prejuízo à sua própria lavoura. Além dessa medida, o sojicultor também deve adotar uma série de estratégias que vão ajudar a controlar melhor a doença. Entre elas estão semear cedo, utilizar cultivares precoces, monitorar a ocorrência da ferrugem e aplicar fungicidas. Um conjunto de medidas que são adotadas, elas são cruciais para que você tenha um bom manejo daquela praga ou daquela doença.
Lembrando, uma única medida não é suficiente para que você tenha um manejo adequado, seja de qualquer praga ou de qualquer doença, mas sim um conjunto delas, ao qual permite que o produtor rural ele tenha a máxima eficiência com um custo menor em relação ao uso de apenas uma medida isolada. Gosta do programa? Então eu tenho uma boa dica para você. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho abaixo para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo disponível. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Com uma história de mais de 60 anos vinda da Dow, a Corteva segue apostando bastante em sua linha de pastagem. E a transformação que a companhia vem passando nos últimos anos não foi problema para manter a força da marca. A Corteva ela foi muito bem aceita porque a gente manteve a história e a tradição do que era feito, né, com o legado que veio da Dow, né? Então a gente manteve essa história, manteve a nomenclatura dos produtos, e isso tudo culminou que essa transição ela aconteceu de uma forma mais suave, até do que a gente esperava, porque a marca Dow era uma marca muito forte no mercado e a gente sempre ganhou esses prêmios de reconhecimento de top of mind, né, de estar no topo da cabeça do pecuarista nesse sentido. Com as novidades, o fato de manter os nomes dos produtos é considerado como ponto-chave para essa transição bem-sucedida e que coloca a empresa como uma das grandes do setor. A nossa marca principal de produto, que era a marca Tordon, ela se manteve, né? Hoje ainda nós temos o Tordon, apesar de ser uma formulação diferente da original, mas a marca Tordon ela se manteve. E principalmente a gente conseguiu fazer uma associação aos resultados que nós tínhamos com o nosso portfólio de produto quando éramos Dow, né? E nessa transição que virou, mantendo o conceito, mantendo a assistência técnica, a gente conseguiu manter essa estratégia de marca muito positiva. E depois dos lançamentos, principalmente do lançamento da tecnologia XT, que aconteceu em 2018, a gente conseguiu, vamos dizer, correr com o nome, apenas com o nome Corteva, mantendo o princípio, e os distribuidores não mudaram também, e aí a gente conseguiu fazer essa transição de forma muito rápida e positiva. Preocupada em trazer novas tecnologias e soluções para o aumento da produtividade no campo, a Corteva busca se destacar diante de uma concorrência apertada. A gente vai manter isso como é que eu posso te falar? Como um princípio muito forte. E por que isso é importante na hora da tomada de decisão e de ser uma empresa que vem para a cabeça do produtor quando o problema aparece? É que a gente vai trazer e vai estar focado em solucionar aquele problema. O programa está bom, né? Então segura firme aí, depois dos comerciais vem muito mais novidade para você. Até já! Olha só, eu sou bem alto, eu tenho 1,90. De chapéu então, hein? Nossa Senhora! Mas o que muita gente ainda precisa pesquisar e descobrir é o que muitas das maiores marcas do mundo agro têm em comum. Com o Ivomec controlando os parasitas internos e externos do gado e Topline contra os externos, o rebanho está protegido. E para os nossos companheiros cavalos tem a eficácia premium de Equalan. Quer dizer, é a solução completa para todos os animais da propriedade. E todas elas fazem parte da família de antiparasitários da Boehringer Ingelheim. O Laboratório Global é referência em diversas especialidades porque produz com a mais alta tecnologia, seguindo os mais rígidos padrões internacionais. Quem conhece sabe que saúde do gado e dos cavalos do Brasil e do mundo tem tudo a ver com essa grande marca. E o que é melhor, toda essa grandeza está bem aqui, ao seu alcance, para que você possa cuidar do seu rebanho e da sua tropa com o que há de melhor.
Boehringer Ingelheim, as maiores marcas de antiparasitários para grandes animais. Programa Revista Rural. Oferecimento. BASF na agricultura. Juntos pelo seu legado. MSD Saúde Animal. Elanco, líder global na produção de aditivos para melhorar desempenho. E Belgo Becar, líder e pioneira no mercado de arames. Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas das diversas culturas, conte com as soluções inovadoras da Ihara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Ihara para toda hora. Pode confiar. Você que produz uva, vinho, quer que suas videiras estejam sempre fortes, sadias e produtivas? Então fique atento a essas dicas valiosas que a Revista Rural foi buscar com especialistas da EPAGRE. O vinho e o espumante são bastante consumidos pelo brasileiro. Só em 2020 foram comercializados 363,9 milhões de litros no país, segundo estudos da Ideal Consulting. Na região sul, principal produtora das bebidas, o cultivo de uva é geralmente a principal atividade econômica das pequenas propriedades. Por isso, estar atento às doenças que atacam os vinhedos é fundamental, principalmente quando falamos do declínio e morte da videira. Ele se caracteriza, aqui são os sintomas iniciais, né, por um amarelecimento, encarquilhamento das folhas, né, uma redução do vigor, né, e que vai evoluindo até causar a morte, né, eventualmente, das plantas. Né. Existem duas situações, dois casos, né, diferentes de declínio, apesar dos sintomas serem parecidos. Um é típico de plantas jovens, né, de segundo, terceiro ano, né, e a entrada do fungo é principalmente pela raiz. Está bastante associada a uma cochonilha de raízes, que é a pérola da terra, que causa ferimentos, né, na raiz e são a porta de entrada desses fungos. A gente visualiza exatamente nas raízes, né, principalmente o sintoma de escurecimento é causado por cilindrocarpo, em geral, pé preto, e a visualização também das cochonilhas. Né? Pode ser outros ferimentos, essa cochonilha é o principal agente causador de ferimento. O segundo caso acomete plantas mais velhas e geralmente vem de ferimentos de poda. É comum ter ataques de cochonilhas e outras pragas que também ferem os ramos e se tornam porta de entrada para fungos. Os fungos já são diferentes, né? Não é os mesmos da raiz, e normalmente o fungo mais comum é Botrosfera, né? E pode ser acompanhado a partir das extremidades da planta, né? A partir dos ramos afetados, né? Ela vem de cima para baixo, no caso, enquanto que o podridão, no caso do declínio de planta jovem, ela vem de baixo. Para poder saber se é problema na raiz ou na parte aérea, o produtor tem que fazer o diagnóstico na planta o mais rápido possível. Aqui, por exemplo, nessa planta, o que nós podemos ver, dá para ver nitidamente, que o problema provavelmente é na raiz, né? Ou então no colo da planta. Porque ao, né, fazer o corte mais para cima, dá para perceber nitidamente, aqui para cima já está saudável. Então provavelmente o problema não vem daqui, embora a planta apresentando esse sintoma pode ter ocorrência tanto de problema na raiz como problema na parte aérea. E aqui nós vemos que já tem correspondente àquela parte que foi descascada, né, que estava morta. Aqui corresponde então o escurecimento no lenho da planta e essa parte aqui então dá para ver então que realmente o problema vem de baixo, né, porque essa parte aqui é a parte inferior do tronco. Aí nós temos a parte sadia e aquela parte escurecida que corresponde então à parte morta da planta. A pesquisadora mostra que, apesar de haver certas semelhanças, o vitivinicultor deve estar atento às diferenças, porque a identificação é ponto-chave para não perder produção. Aqui nessa planta,
embora a gente possa ver que as folhas que ainda estão na planta mostram um sintoma parecido com aquela primeira planta que nós vimos que o problema era na parte de baixo, na parte inferior da planta, aqui nós vemos que provavelmente o problema está vindo da parte aérea. E o fungo provavelmente penetrou por esses pontos aqui, ó, de poda de ramos grossos, né, que nós estamos vendo que está bem seco, e por aqui então ele penetrou, né, e foi invadindo então o lenho da planta. E nós temos então, cortando aquele ramo, o sintoma em formato de cunha, que é característico, né, do ataque de fungos que provocam a morte descendente. No mercado, ainda não existem medidas de controle muito eficientes para o declínio e morte da videira. Dessa maneira, a melhor forma de agir é através da prevenção. O produtor deve estar atento à qualidade da muda, principalmente em casos de já ocorrência e já conhecimento de ocorrência de fungos de solo na sua área. Buscar porta-enxertos com maior tolerância e resistência a esses fungos. Cuidados com a roçada para evitar danos no cólon da planta. E também, sempre que for possível, estar atento aos sintomas visuais do seu vinhedo para o diagnóstico ser realizado da maneira mais precoce possível. A partir da identificação das plantas sintomáticas, o produtor deve preparar as amostras e enviá-las para um laboratório. É importante relatar todas as informações possíveis, a fim de facilitar a identificação do agente etiológico causador da doença. No caso de a planta possuir mais do que um órgão com sintomas característicos e o produtor tenha dúvida, ou o próprio extensionista, é recomendado que acabe enviando para o laboratório demais tecidos e demais partes da planta em conjunto, sempre frisando que é interessante que tenha uma parte de tecido vivo e uma parte com o tecido morto e similar e típico dos sintomas causados. A partir da identificação, os técnicos recomendarão o tratamento mais adequado para cada vinhedo, e dessa forma o produtor poderá garantir a sua safra. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br. faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem, estamos te esperando. A Vetoquinol é uma empresa francesa com mais de 8 décadas dedicadas à saúde animal, em bovinos, suínos, aves e animais de companhia. No Brasil, a marca celebra sua primeira década e já registra sucesso no setor. Eu sempre digo que o nome Vetoquinol vem do trabalho que as nossas equipes fazem. Esse ano nós fomos contemplados pelo GPTW, Great Place to Work, uma das empresas mais reconhecidas e queridas para se trabalhar no mercado brasileiro. Para nós foi uma honra receber essa certificação. É o trabalho da minha equipe, é o trabalho da nossa equipe, a equipe de marketing, de vendas, toda a nossa equipe de back-office, toda a equipe que dá apoio à venda, nosso pessoal de produção, de fábrica, de regulatório, técnicos, continuando fazendo esse trabalho com uma excelência em execução. Uma estratégia sem execução é simplesmente uma carta de intenções. A estratégia só realmente acontece se ela for muito bem executada. Com ênfase em seu amplo portfólio, a Vetoquinol investe para oferecer produtos específicos para cada animal, seja ele jovem, mais velho ou em fase de crescimento. Pelo fato de alguns dos nossos produtos terem período de retirada zero, período de retirada mínimo em corte, isso facilita com que o produtor rural possa fazer um manejo integrado e um controle de parasitose estratégico dentro das suas propriedades, utilizando os nossos produtos de ponta. Produtos que trazem uma dinâmica completa no tratamento de protocolo para controle
das principais verminoses e parasitárias e parasitas externos e internos em gado de corte e gado de leite, bem como problemas e doenças. A empresa tem centros de distribuição no mundo inteiro e atende mais de 25 países. Além disso, possui um centro de desenvolvimento na França e outro aqui no Brasil, o que garante o lançamento de produtos tecnológicos. Nós somos obcecados por uma execução dos nossos planos de marketing que nos dê realmente o retorno que faça que a gente seja considerado e reconhecido pelos nossos produtores rurais, pelos nossos clientes, parceiros comerciais, líderes de opinião e influencers. E chegamos ao final de mais um programa. Foi muito bom te ver por aqui. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para saber de todas as novidades, ok? Um abraço forte e até a próxima!